Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós vamos falar sobre o primeiro período intermediário. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos finalizar o nosso papo aqui sobre o Egito Antigo, do terceiro milênio antes de Cristo. Vamos falar do primeiro período intermediário então, e vamos falar a partir do eixo dos fatos, tá? O último vídeo que nós fizemos, que eu fiz sobre o eixo dos fatos, nós paramos ali então na quinta dinastia, então hoje nós vamos começar a partir da sexta dinastia. Já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, deixa aqui algum comentário, alguma dúvida que por acaso vocês tenham, pode deixar aqui nos comentários. Para falar sobre esse período eu vou usar dois livros. Primeiro, esse aqui, As Primeiras Civilizações da Idade da Pedra aos Povos Semitas. Se eu não me engano, eu já mostrei esse livro aqui para vocês. Aqui, esse livro não fala somente do Egito, fala de outras sociedades também, mas o texto que fala do Egito é escrito pelo Jean Vercourtier, acho que é assim que fala o nome dele, eu vou deixar aqui escrito. Ele é um egiptólogo francês, que é um texto muito bom, mas que a gente precisa ficar atento porque ele foi escrito nos anos 80, então de lá para cá as pesquisas já andaram um pouco, né? Então, em alguns aspectos ele acaba sendo um pouco datado, mas ainda assim eu acho ele um texto bem didático, muito bom assim para se entender esse período. Outro texto que eu vou usar está no livro História do Egito Antigo, eu vou deixar a imagem aqui porque eu tenho ele em formato digital, que foi organizado pelo Ian Shaw. Para o vídeo de hoje eu vou usar o final do texto do Jeromir Malek, que fala até a sexta dinastia, né? Fala do reino antigo até a sexta dinastia, e vou também utilizar o texto do Stefan, vou até ler aqui que o nome dele é difícil, Seydmeier, acho que é assim que fala, também vou deixar escrito aqui, que ele fala sobre o primeiro período intermediário. Bom, então vamos para o texto do Jeromir Malek primeiro, que é o texto que fala sobre a sexta dinastia, que o autor deixa claro que foi uma dinastia em que os valores ideológicos que sustentavam aquele sistema faraônico daquele momento, eles foram gradualmente sendo quebrados. E isso é o que vai acabar levando para o primeiro período intermediário. Então a primeira coisa que ele vai dizer no texto é que o faraó deixou de ser aquele ser intocável, né? Essa visão do faraó como Horus encarnado, né? Como Deus encarnado, ela gradualmente ela vai diminuindo por conta de uma série de questões que vai acontecer aí ao longo dessa dinastia. E ao mesmo tempo que isso acontece, os líderes, né, locais das cidades, eles acabam ganhando aí uma certa proeminência, né? Eles aumentam o poder deles. O Jean Vercourtier, desse livro aqui, ele vai concordar com o Jeromir Malek. Na verdade, o Jeromir Malek concorda, né? Porque esse texto aqui é mais antigo. Vai dizer o seguinte, que essa dinastia ela foi marcada por uma série de doações, construções de templos e também herança de cargos. O faraó deixou de cobrar alguns impostos, fazia muitas doações para líderes locais, construíam muitos templos nas cidades. O nomarca, quando ele morria, quem assumia, né, quem passava a ser o novo nomarca, era o seu filho mais velho. Então, essa herança de cargos ao longo do tempo, ela também foi dando poder a essas famílias, e isso gerou então uma crise com o faraonato. O Jeromir Malek, então, ele vai definir essa crise dos fundamentos do Estado em três situações. Então, primeiro ele vai dizer que foi uma crise econômica / institucional e ideológica. Então, ele entende que, a partir das fontes que ele consulta, ele entende que o faraó ele perde um poder econômico, com isso ele não consegue mais dar conta de cumprir com essa função de ser o provedor da realeza, e isso ideologicamente vai tirando dele esse poder de Deus. E além disso, nesse momento ali, né, no final ali do terceiro milênio, houve uma crise climática também. O que acontece? O Egito ele é rodeado pelo deserto, que é o deserto do Saara. E o deserto do Saara, nessa época, ele não tinha a mesma configuração que ele tem hoje. Na verdade, passa a ter essa configuração, né? Então, o clima, com o passar dos anos, ele vai ficando cada vez mais seco. E com isso, as cheias do Nilo não são tão grandes como eram em anos anteriores. E essa crise climática vai impactar na economia, porque a economia, ela basicamente, a economia interna do Egito era basicamente ali ao entorno do Nilo. Para finalizar essa sexta dinastia, eu não posso deixar de falar do último faraó dela, que foi o Pepe II. Esse faraó, ele governou por 94 anos.
isso mesmo, 94 anos, é o governo mais longo da história. Ele se tornou faraó com 6 anos de idade e ele morreu centenário. Então, depois do falecimento dele, como ele sobreviveu aos filhos, houve uma série de disputas ali para sucessão. Muitas pessoas se autodeclararam faraós e aí a sucessão ela foi uma muito seguida da outra. Tanto é que a sétima, a oitava e a nona dinastias elas são muito curtas, é um período que tem pouco registro também, porque, enfim, eram muitas disputas ali pelo poder e grande parte desses registros se perderam. Dada essa fragmentação do poder, essas disputas, nós entramos no primeiro período intermediário, né? Então, esses períodos intermediários no Egito é quando não se considera que havia o poder centralizado na figura do faraó, tá? Então, sempre que não há esse poder centralizado na figura do faraó, é chamado de período intermediário. Então, agora a gente vai para o texto do Stefan Sedgmeier, que ele vai focar exclusivamente nesse momento. Dada todas as circunstâncias conturbadas aí, os administradores eles vão morar nos nomos. E uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que é importante, é o seguinte: a riqueza antes ela era produzida no nomo e ela era repassada para o poder central que redistribuía. Agora, nesse momento da história do Egito, a riqueza ela está ficando no nomo, né, na cidade, né, na província. As províncias elas trocam entre si também essas riquezas, né, esses produtos, enfim, elas comercializam entre si. Então, coisa que não havia antes. Então, antes, se tudo era voltado para o poder central, né, para o faraó, agora as cidades elas estão se resolvendo entre si e isso vai conferindo poder para essas cidades. Outro ponto que ele chama atenção também é a construção de cemitérios provinciais. Então, os cemitérios que antes eram das províncias, que eram bem simples, agora eles têm, né, uma suntuosidade maior, uma riqueza maior, e existe todo um cerimonial ali para o enterro, né, dessas lideranças locais. Outro aspecto que ele chama atenção também, que eu achei extremamente relevante, que também consta aqui no texto do Jean Vercourtier, é o nascimento de uma identidade cultural e artística das províncias. O Jean vai chamar isso de provincialização da arte, né? Ou seja, a arte ela também passa para as províncias. Você tem uma mudança na forma da cerâmica, você tem uma mudança na forma dos túmulos. Então você tem textos literários que foram copiados ali no Reino Médio, mas que foram atribuídos a este período. A arte nas províncias, ela vai criando uma identidade local. Isso colabora com essa ideia de crise das bases do Estado que o Jeremy Malek vai apontar no texto dele. Então a gente percebe que esses três autores, eles conversam entre si, né? Eles concordam entre si. Ainda que o texto do Jean seja mais antigo, né, seja de quase 40 anos atrás, os textos desses outros autores, que são ali dos anos 2000, 20 anos atrás, eles concordam, né, eles reiteram, ainda que com alguns aspectos mais evoluídos da própria pesquisa, né, ainda com mais detalhes. Então, por exemplo, na época do Jean, os textos das pirâmides, assim, ele sabia que existia, mas eles não tinham sido analisados ainda. Aqui eles já citam textos de pirâmides, inclusive o Stefan vai falar que esses líderes locais eles vão se colocar como salvadores, né, nesses textos. Então, eles vão falar o seguinte: essa cidade que antes tinha dificuldades, as pessoas passavam fome, graças a mim, elas não passam mais fome, as pontes foram reconstruídas, as pessoas agora se alimentam bem, trabalham, são pessoas felizes. Então eles vão se colocar nessa posição que antes era uma posição exclusiva do faraó, né? Então esses três textos, eles se conversam entre si nesse sentido. Com o passar do tempo, então, essas cidades elas vão evoluindo e aí uma acaba evoluindo mais do que a outra e isso acaba gerando certos conflitos entre as próprias cidades também. E aí a gente tem, nesse momento, duas grandes cidades que despontam em relação às outras. Uma é Heracleópolis e a outra é Tebas. Heracleópolis vai ser responsável por duas dinastias, inclusive, a nona e a 10ª. Pouco se sabe sobre essa dinastia por conta da falta de fontes. A grande diferença entre as duas cidades é que Heracleópolis, enquanto esteve, né, ali nas suas duas dinastias, eram muito próximas ao que eram as dinastias menfitas, né? Lembrando que a capital do Egito, né, a sede do poder do Egito, do Reino Antigo, é Mênfis. Então eles seguiam muito
as políticas e a forma como era em Mênfis. E Tebas não, Tebas já tinha uma outra maneira de governo, de cultura, enfim. Então, outras cidades, algumas vão se unir a Tebas, que ficava ali no Alto Egito, né, região sul. Outras cidades vão se unir a Heracleópolis, né, que é ali no Médio Egito, e no Baixo Egito, né, ali na região norte, que é onde fica Mênfis também. A situação tá complexa, né, e essas duas cidades elas vão entrar em conflito. Tebas vai sair vitoriosa e vai se iniciar o Reino Médio. Para a gente finalizar esse período, é importante ressaltar que ele sempre foi visto, né, durante muito tempo ele foi visto como uma idade das trevas, né, do Egito Antigo, porque você tinha aquele passado glorioso das pirâmides, né, aquela quarta dinastia, enfim, e depois dessa fragmentação, conflitos, fome, crise climática, e de fato tudo isso aconteceu. Então isso durante muitos anos foi interpretado como uma idade das trevas. E atualmente esse termo ele tá caindo em desuso na historiografia, porque através sobretudo dos textos das pirâmides, né, essa literatura, as cerâmicas também, essas novas expressões artísticas que esse período deixou, estão mostrando para a gente que na realidade essas mudanças sociais elas trouxeram um avanço cultural muito grande para o Egito, e o Reino Médio ele vai mostrar isso também de certa forma. Então, essa ideia de só aconteceu coisas ruins no primeiro período intermediário, ela está caindo em desuso atualmente na historiografia, e através da análise das fontes a gente está conseguindo perceber muitos aspectos positivos desse período também, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A partir da próxima quarta-feira nós vamos mudar de assunto, nós vamos continuar no terceiro milênio antes de Cristo, mas nós não vamos mais falar do Egito, vamos falar de outra região que também é extremamente importante nesse período. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau!